Vamos falar de ouvido. O ouvido humano é o órgão responsável pela audição, né? A gente sabe disso. Mas sabia que ele também é responsável pelo nosso equilíbrio? Então, pela audição e pelo equilíbrio. E hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que vão te ajudar a compreender melhor esse órgão, que às vezes parece até um pouco misterioso, porque ele tem uma anatomia diferente, né? Ele está lá dentro, a gente não tem muito acesso a ele. A gente vai falar sobre hipersensibilidade auditiva. Executar uma atividade simples, por exemplo, às vezes você está só se expondo a um show, a um teatro, pode se tornar um tormento para quem sofre com esse problema, pois o mínimo de exposição sonora pode causar incômodos significativos, afetando diretamente o convívio social dessa pessoa. E daqui a pouquinho, na verdade já, você vai entender melhor por que é que isso tudo acontece, como prevenir e como tratar. E hoje a gente vai falar sobre algo que também é muito comum, que é o zumbido no ouvido, que afeta cerca de 22% da população em todo o mundo e mais de 40 milhões de brasileiros, independente do sexo. Homens e mulheres podem sofrer, viu? Pode ser um alerta, porque esse zumbido pode preceder a perda auditiva, o que torna o tema ainda mais importante. Para nos ajudar a compreender tudo isso, é que a gente convidou a otorrinolaringologista, autora do livro Quem Diz que Zumbido Não Tem Cura, doutora Tani Gans Sanches. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Tava com saudade, Cláudia. já. Eu também, é um prazer verdade. recebê-la. Igualmente. Viu? Bom, a gente já conversou um pouquinho sobre zumbido algumas vezes, mas eu acho sempre importante trazer esse assunto porque ele é um alerta, né? Sim. Então, normalmente é um alerta de que o ouvido está sendo agredido por alguma coisa. Então, todo mundo que recebe um alerta deve parar, ouvir, ver o que está acontecendo e fazer a investigação. Verdade. Agora, nem sempre é um alerta, pode ser nada relacionado ao ouvido ou sempre zumbido está relacionado com a audição? Não, 90% das vezes o zumbido é consequência já de alguma perda de audição, mesmo que a pessoa não perceba. Aí que mora o perigo e o que a gente considera ele como alerta. Mas 10% das vezes o zumbido vem de fora do ouvido. Por exemplo, esse vizinho da frente, que é a parte odontológica, o vizinho de baixo, que é o pescoço, a parte de cima, neurológica ou até o emocional, e às vezes até de alguns problemas do sistema digestivo. Então, no fim, a gente olha o zumbido e fala assim, meu Deus, quanta coisa diferente acaba causando esse mesmo sintoma. De toda forma, é muito bacana a gente saber que o corpo fala, né? E aí ele vai dando sinais de que a gente precisa buscar ajuda. E no caso do zumbido do ouvido, a ajuda é como a otorrinolaringologista. O otorrino é o profissional central, mas como ninguém faz nada grande sozinho, realmente sempre é importante ter equipe. Então, o fonoaudiólogo é muito importante. Quando a pessoa está muito afetada, o psicólogo ou o psiquiatra também fazem parte dessa equipe de rotina. O seu livro, Quem Disse que Zumbido Não Tem Cura, sugere que existe cura. Existe cura? Pode existir cura e a gente está, nesse momento, trabalhando com casos que já chegaram em cura, tanto aqui do Brasil quanto de da Itália. E nós estamos entrevistando as pessoas que chegam para a gente e contam, às vezes parentes que tiveram zumbido e já não tem mais, para entender qual que é esse mistério? Por que que cura, em quem que cura e como que cura? Porque o que a gente sabe é que, infelizmente, pouca gente, por enquanto, consegue chegar nesse nível. Mas se alguns já chegaram, se a gente entender melhor esse mecanismo, provavelmente mais pessoas conseguirão chegar na cura. Então, a gente ainda está com a medicina caminhando nesse sentido. Sempre, medicina nunca para. A gente fica torcendo para que eles caminhem logo, né? Com Principalmente certeza. Quem já tem o desconforto, porque não é nada agradável. Aliás, a gente tem alguns sons, porque os zumbidos também podem representar situações diferentes no organismo, não é isso? Sim, algumas pessoas percebem zumbidos como se fossem apitos, Vamos colocar chiados. esses sons, aí você vai Vamos. entendendo. Pode soltar o áudio aí dos zumbidos mais frequentes, Ok. né? Então, eles parecem um mosquito. Parece um mosquito mesmo, né? Que é um sonzinho fino, né? Alta frequência. E a gente sabe que quanto mais fino um som, mais ele tem capacidade de irritar, mesmo que ele não seja tão alto. Esse zumbido que parece um mosquito, ele representa algo em relação à audição, em relação ao Não, nosso... o fato de ser um mosquito não dá pra gente a pista do que está causando. Mas como é um som fino, a gente imagina que a parte do ouvido que ouve sons finos é a que está mais afetada, né? O ouvido pode ouvir 4 categorias de sons: os grossos ou graves, os médios, os finos ou agudos e os super finos ou super agudos. Então, pelo tipo de zumbido, a gente imagina qual das regiões foi agredida por alguma coisa. Perfeito. Solta o próximo som para a gente entender
Esse é o chiado. Chiado. Esse é bem comum também. Muita gente tem chiado ou no ouvido, ou nos dois, ou às vezes até na cabeça. Quem tem um zumbido alto, é algo que... Pode ser de qualquer jeito. Pode ser um zumbido que só aparece naquele silêncio que precede a hora de dormir, ou pode ser uma coisa o dia inteiro alta, e hoje em dia a gente tem um exame que mede volume de zumbido, então a gente consegue diferenciar quem está incomodado porque o zumbido é alto e quem está incomodado porque ele parece alto, mas não é. Só por estar dentro da pessoa e não desligar é que acaba incomodando, mas não é alto. Vamos ouvir o próximo zumbido, pode soltar. Nossa, super alta frequência, esse bem fininho mesmo, né? Então, provavelmente, esse daí no ouvido 24 horas por dia, ele provavelmente incomodaria mais do que um zumbido do tipo chiado, né? Por quê? Por essa capacidade, essa característica do ouvido de ter menos tolerância para as coisas que são cada vez mais finas. Onde nasce esse zumbido? Normalmente, as células auditivas, elas trabalham assim, ó, alonga, contrai, alonga, contrai. Então, se o ouvido é agredido, algumas células vão parar de funcionar. Então, o som chega, ela está paradinha. E o zumbido vem das células vizinhas que começam a trabalhar em ritmo mais acelerado, normalmente para tentar compensar. Como em qualquer empresa, faltou um ou dois ou três funcionários, vai sobrar para os outros fazerem esse trabalho a mais para a produção não cair. Então, o zumbido vem das células que começam a contrair a mais como tentativa de compensação. Então, se você for pensar nisso, não é para detonar a vida de ninguém que aparece, mas sim para avisar que, olha, se tem célula trabalhando a mais, vai procurar, porque deve ter célula trabalhando a menos. Bom, aí é um trabalho, então, que eu estou entendendo lá no fundo da história, que é um trabalho celular. A gente tem que mexer com essa parte. É isso aí. Ou fazer a célula que não está trabalhando trabalhar, ou, de repente, amenizar de alguma forma essas que estão trabalhando em excesso. Tá. Vamos mostrar aqui. Eu falei que ele é misterioso porque a anatomia não permite que a gente veja e ele, ao mesmo tempo, é pequenininho, né? Então, a parte do ouvido, as pessoas normalmente pensam que é isso só que a gente vê, né? A gente vê isso aqui, vê o canal do ouvido, que é onde acumula cera, que é o que as pessoas se preocupam. Mas essa parte preciosa aí, né, do ouvido, que é onde faz a parte da transformação da audição e do zumbido, normalmente é essa parte aqui, ó, que fica escondidinha nesse bloco de osso e no total isso daqui tem o tamanho de uma bolinha de gude infantil, né? Então é nisso aqui que a gente tem 15 mil células, aquelas que trabalham na chegada do som, né? E quando o ouvido acaba sendo agredido, vem as células que trabalham a mais. Tudo nessa parte aqui, piquititica. Que impressionante, né? E ó, funciona 24 horas por dia. Inclusive quando a gente dorme, então senão você não conseguiria acordar com o despertador. Você primeiro precisaria estar acordada para ligar o ouvido, né? E não tem estoque de energia, por isso que o ouvido é frágil, né? E por isso que ele dá os alertas, quer dizer, antes de você acometer o coração, o cérebro, que são os órgãos potentes e dos quais a vida depende mais, muitas vezes o ouvido que acaba dando aquele sinal de fumaça no horizonte. Ó, tem coisa com poder de atacar outros órgãos, por enquanto pegou só aquele que é mais frágil. Que doenças que poderiam atacar o ouvido? Os que têm a ver com circulação. Então, por exemplo, colesterol alto, diabetes e pressão alta formam um trio de doenças extremamente comuns que as pessoas se preocupam porque aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de derrame. Só que o ouvido, que tem um vasinho único, piquititico, para levar sangue para esse funcionamento de 24 horas, ele também pode formar as placas de gordura que tem nas coronárias ou nas artérias cerebrais. Então, a gente começa ou com zumbido, ou com tontura, ou com perda de audição, antes mesmo de ter qualquer outro sinal de doença mais grave. Quem, por exemplo, tem diabetes, tem zumbido no ouvido, mas não cuida desse desequilíbrio, né, que é o diabetes, com atenção mesmo. Ele pode agravar o sintoma do zumbido ou não? Com certeza. Então, o ouvido, ele está na mira da diabetes, embora não se fale muito disso, né? Se fala muito mais dos rins, dos olhos, por exemplo, mas o ouvido, ele também é alvo da diabetes mal cuidada. E a gente tem que lembrar que muito antes de uma pessoa ficar diabética, ela muitas vezes está no pré-diabetes, quer dizer, ela tem uma tendência porque alguém na família
Teve. Ela come doce, ela sente falta, ela vai fazer exame de sangue e no jejum tá normal, então ela acha que ela tá livre. Mas o pré-diabetes ronda a pessoa anos e anos e anos antes de virar diabético. E normalmente o zumbido vem nessa fase do pré ou vem na fase Já vem na fase do pré. instalada? E essa fase, o zumbido na fase do pré-diabetes, onde a pessoa só come doce, mas o exame ainda está normal, é o gostoso de tratar. Porque se ela conseguir consertar o hábito alimentar dela, ela pode retardar ou então anular a chance da diabetes chegar. Isso é muito precioso, porque diabetes é uma doença para lá de chata. Com né? certeza, tem que cuidar porque não é só o zumbido, tem outros agravantes e outras complicações. E é possível ser diabético e estar com tudo equilibrado. É possível ter uma vida normal e com qualidade. Com certeza. Você falou de alguns casos de cura no zumbido do ouvido. Que tipo de tratamento foi feito para atingir essa cura? Ó, a gente tem visto, normalmente, as curas com tratamento precoce, ou seja, menos de 1 ano de existência de zumbido. A pessoa começa e ela já vai buscar ajuda. Então, os tratamentos alimentares, as dietas, regular os erros alimentares, é super produtivo para quem tem zumbido que oscila muito durante o dia. Então, você fica em jejum, você piora, você come doce, você piora, você toma café, você piora. Então, isso tudo dá pista de que consertar a alimentação pode curar o zumbido ou então melhorá-lo muito. Pessoas que têm um tipo de estresse localizado, então que contrai o dente, range o dente, chama bruxismo, ou que carrega o mundo nas costas, porque está sempre tenso aqui, pescoço e ombros. Então, fisioterapia, relaxante muscular, placa de oclusão que o dentista faz, compressas, todo esse tratamento muscular do vizinho da frente e do vizinho de baixo do ouvido pode levar, já levou, né, a casos de cura. E algumas situações de estresse só mental, que não passa para a musculatura, e que são zumbidos antes de casar, antes de prestar um concurso, quando perdeu alguém querido, quer dizer, um estresse forte, porém momentâneo, pontual. Esses casos de zumbido a gente também viu que acabam desaparecendo. Tá, medicamento ainda não tem nenhuma comprovação? Não, tem alguns casos com medicamento também, normalmente envolvido nessas 3 causas, ou alimentar, ou muscular, né, da frente e de trás, ou do medicamento para o estresse emocional. Ok, a gente volta para conversar Tá já. E aí é que eu vou passar as perguntas e a doutora Tani vai ter a oportunidade de responder e você vai ser ajudado, né? O programa é para você, então participa mesmo, redvida.com.br/Vida Melhor.